Boa noite, Cris. Boa noite, Juste. Vocês estão me vendo bem? E me ouvindo bem? Boa noite, Célia. Bem-vinda. Só me deem um retorno se estão me vendo e me ouvindo bem, porque eu tô fora de casa hoje, então tá meio improvisado as coisas aqui. Ah, tá ouvindo bem. Obrigada, Gisele. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Cris. Então hoje, Liane, bem-vinda. Muita gratidão pela companhia, viu? E pela pontualidade de vocês. Hoje eu tô em Campinas, na casa da minha filha. Teve um imprevisto de saúde, eu precisei vir para cá. Mas parece que tá tudo certo com a internet aqui. Então, hoje a gente vai falar de um tema que se fala bastante, as pessoas têm uma ciência a respeito, mas no cotidiano a gente dá pouca importância para ele. No cotidiano que eu me refiro é na hora da ação prática mesmo, que são os pensamentos. Então eu vou fazer uma introdução um pouco aqui agora, enquanto o pessoal vai entrando, e vocês que já estão desde o início, pegam todos os detalhes da palestra. Então a intenção hoje aqui é trazer a consciência, mas quando eu estou falando de consciência, boa noite, Tânia, bem-vinda. Eu estou falando de mente genuína, aqui ó. Quando você entende aqui, você assimila e você transforma a atitude. Quando você assiste uma palestra e acha a palestra bacana, acha a palestra legal, aqui, né, só no racional, desligou a palestra, amanhã de manhã você já nem lembra do conteúdo. Ou seja, você não põe na ação o que você aprendeu, né? Porque a gente tem, na vida, a gente tem etapas, né? Boa noite, Lília, bem-vinda. Na vida a gente tem etapas, em tudo que a gente faz. Até para a gente se alimentar, por exemplo. A gente come, sei lá, arroz, feijão, salada, uma proteína. Você mastiga o alimento, digere o alimento, mas você concorda que nem tudo que você come você assimila? Você registra, boa noite, Helena, bem-vinda. Você registra e assimila. Essas são duas etapas na vida que a gente tem. De registrar e de assimilar. Inclusive nas lições da Lua, que é outro tema, né? A gente tem esse exercício de perceber o registro do dia para assimilar. A assimilação é o que fica, é o que fica em você. Então, o que você come, você come feijão, nem sempre você assimila o ferro. Então, a assimilação do aprendizado é o que fica na sua alma. E quando fica, você transforma. Porque da assimilação você emana. Assimilar é se tornar, né, algo. Então, da assimilação você vai para a ação. E a intenção hoje é essa aqui. Não é só a gente bater um papo sobre os pensamentos, achar legal os pensamentos, entender que tem maus pensamentos e ficar no racional. Não, a ideia é a gente sair daqui disposto, a partir de amanhã ou de hoje mesmo, que ainda está cedo, né? Ter um novo movimento relacionado a isso, tá? Então é reconhecer de forma genuína a potência dos pensamentos nas nossas ações. A gente não percebe, mas o quanto que a gente faz no dia a dia, o quanto a gente fala, o quanto a gente age, tem a ver com o que a gente pensou. Porque os pensamentos eles são muito rápidos, a gente não consegue acompanhar. Então a ideia hoje aqui é trazer uma autopercepção para o dia a dia, para a partir de amanhã, quando amanhecer o dia, vocês passarem a se observar nesse aspecto que a gente vai conversar hoje aqui, tá? Eu tenho feito isso em mim e é muito prazeroso e valioso, modifica muita coisa. E claro, né, trazer dicas práticas do como fazer isso, que é o mais importante, né? A gente primeiro precisa despertar a consciência para depois a gente poder pôr em prática. Então a gente vai fazer isso junto hoje, tá?
Hoje foi um dia típico para mim, foi totalmente fora da minha rotina, tudo que eu tinha para fazer eu não fiz, eu estou fora o dia todo e a gente vai construir junto hoje essa questão do pensamento. Boa noite, Silmara, bem-vinda. Então, como eu estava dizendo, a gente vai construir junto essa questão de entender esses pensamentos, de identificar, porque é importante, gente. Eu penso muito, mas que pensamentos você tem? É importante você identificar o tipo de pensamento, ou seja, a qualidade do pensamento. E a quantidade também é valiosa. Então a gente precisa observar isso. E aí, antes de eu começar a escrever essa palestra, aconteceu uma coisa bem curiosa, enquanto eu estava dirigindo. Eu já tinha falado aqui uma época atrás, um mês mais ou menos, que eu ia escrever sobre os pensamentos, né? Emoções e sentimentos. Aí eu já tinha decidido que eu ia escrever sobre isso, já tinha me vindo alguns insights, algumas intuições. Mas aí a semana que eu fui escrever, o dia que eu fui escrever, estava um dia muito atarefado. Quem é que não está atarefado hoje em dia, né, gente? É difícil achar uma pessoa que está tranquila hoje em dia, né? Há muitos afazeres, né? A nossa vida pessoal, o trabalho, a família, as questões de ajuda ao próximo. A gente está vivendo uma fase muito ímpar da vida, né? E aí eu pensei, nossa, eu preciso escrever a palestra, mas será que eu vou ter tempo de sentar, parar e escrever? Olha, é um pensamento. Esse já é um pensamento, que a gente vai destrinchar os tipos de pensamento que a gente tem. Esse já é um tipo de pensamento. Será que eu vou ter tempo? Será que vai dar para eu fazer? Aí em seguida vem um pensamento assim, escuta, o que você tem para fazer é futuro. Faz o que você tem que fazer agora. Isso já é um outro tipo de pensamento, que me levou para outro lugar, me levou para uma possibilidade de escrever. Então eu estou falando tudo isso para vocês perceberem, porque nesse processo de conversa interna, isso eu estava dirigindo. Eu tive um pensamento pessimista, será que vai ter tempo, tem muita coisa para fazer? Eu tive um pensamento que me trouxe para o real, entendeu? Uma fração, 20 segundos, 10 segundos, acho que nem isso. E isso decidiu a minha construção da palestra. Então eu estou querendo dizer com isso assim, que os pensamentos, a gente não dá muita bola para eles, mas eles definem, os pensamentos definem o que a gente vai fazer no dia. E o que a gente vai fazer no dia, hoje, amanhã, depois, vai definindo o que você vai ser na vida. Então essa coisa de você não dar importância para os pensamentos é muito sério. Precisa despertar para a importância e para se dar conta da potência dos pensamentos na sua vida, na minha vida. O quanto eles interferem positivamente, de uma forma onde vai agregar ou que vai desagregar na sua vida e na vida de quem está em torno de você. Porque nada está separado, né? Então, nós estamos juntos nesse processo. Então, nesse processo de eu dirigindo e tal, eu percebi, fui me dando conta de quanto os pensamentos interferem e como a gente tem que ficar atento a eles, tá? Mas a grande questão, por exemplo, o pânico, gente. Quantas vezes já me chegam pessoas com pânico lá na casa do yoga? Eu pergunto para você, você dorme sem pânico e acorda com pânico? É uma construção. Você dorme sem ansiedade, sem crise de ansiedade e acorda com crise de ansiedade? É uma construção. Mas como a gente não percebe os pensamentos, quando a gente vai ver, ele já está materializado nas sensações. Porque o pânico é o quê? É sensação. Medo é sensação, emoção. Taquicardia, sudorese, dor no peito, ansiedade, falta de ar. Mas antes da ansiedade trazer taquicardia para você, ela já acelerou seus pensamentos e a gente não percebe, a gente não nota. E isso é importante perceber, porque quando a gente nota essas coisas, a gente evita muitos dissabores. Eu mesma, eu já tenho 55 anos, eu fui uma adolescente extremamente ansiosa, mas muito mesmo.
num nível que eu pedia, eu orava para encontrar um caminho para melhorar, porque aquilo me incomodava demais. E no meu mapa astral, o Sérgio Seixas diz que eu tenho um mapa, eu não sou ansiosa porque eu tenho uma preocupação, eu tenho um mapa, a conjunção do meu mapa é de ansiedade. Então, eu agradeço todos os dias da yoga ter surgido na minha vida, porque o que seria de mim sem a yoga se eu não tivesse dentro desse mapa que eu tenho, né? Então, eu tinha a ansiedade excessiva, muita falta de ar. Agora, eu tinha pensamentos acelerados? Opa, sem dúvida. Mas eu percebia, não, eu não sabia o que eu sei hoje. Eu percebia só a sensação, porque a taquicardia já saiu da mente, né? A taquicardia está no corpo já está materializado. Então me fica mais fácil perceber. Mas antes de me dar taquicardia, antes de me dar falta de ar, antes de me dar sudorese, eu já tinha tido muitos pensamentos. Eu lembro, quando eu era jovem, eu tinha que ter um bloquinho do lado da minha cama com uma caneta para anotar algumas coisas, porque eu ficava tanto no futuro que eu pensava, não sei se alguém aqui já está se identificando, se já viveu isso. Eu deitava na cama, eu pensava em tanta coisa, e olha que eu sempre fui muito organizada, eu sempre tive agenda, minha vida toda, tenho até hoje, mas eu pensava tanta coisa que eu precisava levantar para pôr no papel, senão eu não conseguia dormir. Acabava dormindo, claro, era jovem, né? O jovem tem essa vantagem de ser jovem. Mas eu demorava mais a dormir porque os pensamentos ficavam ali, sabe? Gente, isso é enlouquecedor. E daqui a pouquinho a gente vai ver o que isso faz na saúde física. Boa noite, Virgínia, bem-vinda. Edna, Elizabeth, sinto-se bem-vindas todas, viu? Que entraram agora aí. Então, eu não sei se vocês estão se identificando com o que eu estou falando, se já passaram por isso, né? Hoje eu não vivo mais isso. Hoje eu deito e eu respiro. Às vezes eu tenho alguns pensamentos. Ontem mesmo, né? Eu estou aqui hoje em Campinas, minha filha não está bem. Eu dormi preocupada, eu sou mãe. E eu tinha algumas coisas, me veio algumas coisas que eu tinha que anotar. E aí eu tenho o celular que eu uso para despertar, né? Eu deixo no modo avião, mas como bloco de notas ele serve. E eu anotei umas coisas, mas aí depois eu deitei e dormi. E antes, quando eu era jovem, não, eram muitos pensamentos. Só que eu não me dava conta, não sabia o que eu sei hoje dessa questão dos pensamentos, né? Então eu tô aqui para isso, para despertar essa consciência, porque os pensamentos eles adoecem, eles envelhecem e eles dão morte precoce nas pessoas, tá? Então é muito sério, gente, é muito sério. E a questão, quando eu estou no piloto automático, eu costumo muitas vezes, quando eu estou na prática de yoga com meus alunos, eu dou uma postura de movimento, eu falo para os meus alunos, não realize a postura de forma mecânica, mas observe a mecânica da postura. É diferente. Você realizar de forma mecânica, o pensamento não está participando, não está presente, mas você observar a mecânica do movimento é um total exercício de presença. Então, é isso que a gente precisa notar, a gente precisa perceber essa mecânica do pensamento no dia a dia, para a gente poder, escolher a rota do que a gente vai fazer. Às vezes, quando acontece, passa o dia e fala, nossa, hoje não fiz nada, fiquei tão atrapalhada, não consegui realizar as coisas que eu precisava. Por quê? O pensamento deu a rota e não você. Mas a rota foi dada por ele porque você não observou. E eu não estou julgando não, tá? Eu estou colocando coisas que eu vivo e que todo mundo vive. E aí, a gente dá pouca importância, né? Para essa questão do pensamento, só que tudo começa nele. Tudo, gente. Essa palestra, antes de ir para o computador, antes de chegar aqui, começou aqui. Então, o plano da ideia, ele tem que ser honrado, ele tem que ser respeitado, porque é dele que tudo origina, é no plano da ideia que tudo começa. Isso é muito importante.
E aí, eu falando lá de quem tá desde o começo, né? Me ouviu contando a história que eu estava no carro, refletindo algumas coisas, e me veio uma música antiga na cabeça. Olha que coisa incrível o pensamento. Eu pensando na palestra, tentando conciliar minha agenda, aí me veio uma música na cabeça. Eu estou muito rouca, mas eu vou cantar só um pedacinho, que quem é da minha geração vai lembrar. É assim: a minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? É sério. A gente vai para todo lugar com o pensamento. A gente vai para os melhores lugares para o pensamento ou para os piores lugares pelo pensamento. Então, ele é uma coisa louca, ele é uma coisa mágica, ele é rápido, muito rápido e quase sempre passa desapercebido. Eu vejo situações, hoje mais raramente, que os meus alunos são mais antigos, mas alunos na época, né, mais recentes, eles ficavam na aula totalmente fora e não percebiam que estavam fora, achavam que tinham ficado presentes. Então é muito sério isso. Pensar é saudável, é necessário, é alimento para a mente, tá? Pensamento é alimento para a mente. Não pensa que você cansa a sua mente porque você pensa. Depende do que você pensa, você alimenta a sua mente, tá? Mas depende da qualidade, da quantidade desses pensamentos. Porque o coração veio para pulsar, o estômago para digerir, o rim para filtrar e a mente veio para pensar. E a gente tem esse privilégio, né, de ter uma mente pensante. Então a gente precisa parar de taxar os pensamentos como empecilhos. Parar de achar que pensar atrapalha. Não, pensar é uma bênção, né? Então vamos fazer bom uso deles. Agora, tem uma grande questão que eu falo muito na aula também, sabe? Quando eu converso com os meus alunos. Cuidado com o lixo mental. O lixo mental cansa a sua mente. O que é o lixo mental? É aquele pensamento que não vai para lugar nenhum. Um pensamento em vão, que não vai para uma ação. Você só pensa e não realiza. E para fazer uma avaliação do quanto você pensou hoje, coisas que você não realizou. Isso é lixo mental. Isso é tóxico. Isso cansa. Isso gasta caloria, energia, vitalidade desnecessariamente, tá? Mas em compensação, o pensamento útil, aquele que se torna ação, ele te alimenta por inteiro. Então eles podem ser bênçãos ou não, depende muito de quem está pensando e do que está pensando. Tem uma outra música que eu gosto muito que fala assim, essa aqui eu vou ler, que é muito grande. Pensamento é um momento, pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento positivo que faz bem ao coração. Ele é um momento que nos leva à emoção, então lembra sempre disso. Quando você já tem, porque a emoção é o quê? É quando você já tem as sensações. Emoção é sensação, né? É movimento. Quando você está com as sensações, falta de ar, taquicardia, pavor, seja o que for, alegria, você já pensou, você não percebeu às vezes, mas você já pensou. Sempre que para você chegar o pensamento, terá que atravessar a fronteira do pensar. Sempre que para você chegar, terá que atravessar a fronteira do pensar. Então, não brigue com seus pensamentos. Você vai hoje aprender aqui opções para você melhorar e transmutar, mas não queira brigar com os pensamentos, porque eles são mais fortes que você. Se alie aos seus pensamentos, tá? O pensamento é o fundamento. Olha que bonito isso. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Eu fui para o Japão com a força do pensar. Passei pelas ruínas e parei no Canadá. Subi o Himalaia para no alto cantar, com a imaginação que faz você viajar todo mundo. Quem já não, né? Eu já cheguei a passar ponto de ônibus, estação de metrô, viajando, sabe, nos pensamentos, em coisas boas que eu estava pensando, imaginando. Então o pensamento, ele traz
muitos benefícios se você souber aproveitar deles, né? E hoje nós vamos falar de 4 pensamentos aqui. Os pensamentos que a gente vai falar são... Antes de eu começar a falar dos pensamentos, eu queria dizer que a gente tem, em média, por dia, 70 mil pensamentos. Em média, por dia, 70 mil pensamentos. Isso dá 50 pensamentos por minuto. Dá quase um pensamento por segundo, gente. Ou seja, a mente não para um segundo. Ela não para um instante. E por isso que a gente precisa levar ela para esses momentos de pausa, tá? Então, os pensamentos podem ser positivos, mas podem ser nocivos, né? Os nocivos é o que fazem mal, é que adoecem. Seja, por exemplo, um nocivo, igual eu comentei no início, que eu deitava quando eu era adolescente e ficava pensando. Ele é nocivo no aspecto da agitação da mente. Pode ser nocivo no emocional, por exemplo, uma pessoa que tem pânico, tem experiências terríveis emocionais, ou no físico, por exemplo, uma pessoa com dermatite, ela teve isso já veio do pensamento, veio do sentimento e se instalou na pele. Então o pensamento ele vai longe se você deixar, tá? E dependendo do grau dos pensamentos, a gente tem a sensação que não temos, a gente vira o pensamento, ele comanda a gente, e isso não pode acontecer, porque nós temos pensamentos, nós temos sentimentos, nós temos emoções, temos um corpo, mas nós não somos nada disso. Nós temos pensamento, mas nós não somos sentimentos, tá? Então vamos falar dos 4 pensamentos que a gente tem, e aí eu queria pedir para vocês trazerem bem para vocês, porque eu vou falar de 4 pensamentos aqui que acontecem com todo mundo em alguma fase da vida, mas que algumas pessoas acontece rotineiramente. E essa rotina, nesses pensamentos que eu vou falar, é patológico. Tem que tratar. Porque tá matando essa pessoa. Tá adoecendo essa pessoa, tá? Agora, é claro que uma coisa esporádica acontece, mas uma ação repetitiva nesses pensamentos, isso é patologia, tá? Então, o pensamento número 1, nocivo, hostilidade, pensamento hostil. O que é esse pensamento hostil? É uma raiva desproporcional à situação. Pessoas que acham que todos querem prejudicá-lo e pessoas que têm pouco convívio social. Vocês conhecem alguém assim? Ou vocês já tiveram uma situação assim? Uma raiva desproporcional à situação? Uma situação do tipo, tá na fila de um banco, alguém fura a fila, você só falta agredir fisicamente o outro. É claro, ele foi folgado, ele furou a fila, mas é desmedido. Ou então a pessoa, uma mãe, né, tá com a criança, sei lá, tá saindo das fraldas, faz o xixi no chão, bate na criança, você fez xixi no chão, você urinou no chão, ela tá desfraldando. Então, você ter esses pensamentos hostis esporádicos não é saudável, você precisa olhar, porque o perigo disso é ele se tornar rotineiro, mas ok, aconteceu, nossa, me excedi, se rever, se observa. Agora, esse pensamento, eu conheço, graças a Deus, poucas pessoas assim, mas eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, não é do meu convívio, com esse tipo de pensamento, que já é chamado de hostilidade cínica. Ele, por exemplo, ele tá vindo buscar o filho na escola, vai passar em frente a uma farmácia, aí a esposa fala assim, você podia comprar um shampoo ou um medicamento que acabou? Vai passar em frente à farmácia. Como assim? Por que você não me avisou antes? E eu tô aqui sendo, né, modesta, tô numa palestra, mas vocês não têm ideia do que a pessoa fala. Parece que pediu para ir lá pular no precipício. Então, assim, é uma pessoa que pega coisas simples, rotineiras, e cresce, aumenta muito. Essa pessoa, ela acha que todo mundo quer prejudicar ela.
todo mundo quer o mal dela. Ela tem mania de perseguição. E isso, se é uma coisa de rotina, precisa tratar, tá? Precisa tratar porque não é natural ser assim, né? Outro tipo de pensamento, o pensamento pessimista. Então, eu falei do pensamento da hostilidade cínica, né? Outro pensamento, os pessimistas. Aliás, o exemplo é o meio copo cheio e o meio copo vazio. O pessimista, ele pega para um copo que está com metade de água, ele olha para a parte vazia. Ele sempre vê o lado negativo das coisas. E isso aqui, o pensamento pessimista é muito sutil, a gente tem que ter muito cuidado com ele, viu? Porque o da hostilidade cínica, ele é muito expressivo. Se você tem uma ação dessa, você se assusta se não é sua rotina. E isso vai mexer com você. Você vai buscar caminhos. O pessimista, ele é mais sutil. O pensamento pessimista, por exemplo, uma pessoa que vive preocupada é uma pessoa que está com uma tendência a caminhar para esses pensamentos pessimistas. A preocupação excessiva, sabe? Todo dia eu estou preocupada com uma coisa. Todo dia preocupado. Você está tendo uma tendência para o pessimismo. E lembra que esses pensamentos, 4 que eu estou falando aqui, são nocivos à saúde celular, inclusive. Não estou falando de saúde emocional só, não. Eu estou falando de saúde celular, eu estou falando de morte precoce, eu estou falando de danos físicos. Isso, gente, isso já é pesquisado, isso já está comprovado, tá? Prêmio Nobel, já comprovado isso já. Então, se você é uma pessoa muito preocupada, está sempre com alguma preocupação, muito cuidado. A gente vai dar caminhos aqui para transmutar isso. Porque, de novo, você tem uma preocupação de vez em quando, tudo bem. Você ser uma pessoa todos os dias preocupada, você está caminhando para o pessimismo, tá? E agora, o pessimista, por que eu estou falando para você tomar cuidado? Porque o pessimista, depois desse quadro de preocupação, ele começa a ficar uma pessoa que adora má notícias. Ele se nutre das más notícias. Só que ele tem outro lado, é luz e sombra. Ele gosta da má notícia e aí ele ora pelaquela pessoa, ele torce pelaquela pessoa que está sofrendo, mas ele não faz aquilo porque ele quer ver o outro bem, ele faz aquilo porque o outro está mal. Vocês percebem a diferença? Então é muito perigoso esse pensamento, tá? Ele torce, ao mesmo tempo que ele ora pela pessoa, ele torce pela manutenção da desgraça do outro. E não é pela maldade. Não, é uma coisa, é o que eu estou falando. O pensamento dele conduz ele para isso. Não é ele que decide, né? Não é a razão dele que fala, não, eu quero que o outro se dê mal para eu poder ser bonzinho. Não, isso é inconsciente. Então isso é muito sério. Então muito cuidado com pessoas que são muito preocupadas o tempo todo. Precisa transformar isso, tá? Então eu falei da hostilidade cínica, do pessimismo. Outro pensamento nocivo, os ruminativos. Os ruminativos é esse aqui eu conheço muita gente. Nossa, as pessoas que fantasiam, que ficam remoendo situações, pessoas rancorosas, que ficam criando diálogos consigo mesmo. Esses pensamentos, a gente precisa ficar muito atento. Eu diria que esse aqui, nossa, eu acho, pra mim, Leda, eu fico mais atenta comigo. Porque essa coisa de você ficar remoendo situação, né, uma coisa que aconteceu, gente, isso é mais comum do que a gente pensa. Então, traz para a sua consciência, porque para você transformar os seus pensamentos ruminativos, você tem que reconhecer que você tem eles. Se você não reconhecer, e você não precisa reconhecer para ninguém, você precisa reconhecer para você. Você tem que saber que você tem os pensamentos ruminativos. E eu confesso, eu me observo muito nessas questões de remoer situações. Sou uma pessoa rancorosa? Não sou uma pessoa rancorosa. Mas, dependendo da situação, fica aquela coisa remoendo? Fica. E isso te destrói. Acaba com a sua saúde. Acaba com o seu estado de energia, de vitalidade. Então, eu não devo ter pensamentos ruminativos, eu não devo ter pensamentos pessimistas.
eu sou ser humano, eu devo cuidar de ter bons pensamentos, ponto final. É isso que importa, tá? E daqui a pouco, depois que eu falar dos pensamentos, a gente vai para os caminhos. Então eu falei do hostil, do pessimista, do ruminativo e do... o ruminativo tem uma outra questão, que são duas, que ele tem uma ramificação. Ele é aquela pessoa que fica remoendo situações, ou pessoas que são rancorosas, ou que remoem e são rancorosas, né, as duas coisas. Então, de novo, você ter um ruminativo de vez em quando, perceber e transmutar, ok. Agora, você ter pensamentos ruminativos todos os dias, cuidado, atenção neles, tá? E outra coisa, sabe o que acontece? Cuidado com a supressão, porque às vezes a pessoa fica querendo suprimir, ou seja, negar o que eu falei lá no começo. Quando vier o pensamento, você vai ter que passar pela fronteira do pensar. Então, não tenta ficar livre do pensamento, porque não é o melhor caminho se livrar dele, mas transmutar, tá bom? Porque senão você fica com dois problemas. Você fica com um pensamento ruminativo e o outro pensamento, pensando, eu preciso parar de pensar isso, preciso parar de pensar isso. Viram dois pensamentos, na verdade, né? Viram uma paranoia, tá? O último pensamento nocivo são os pensamentos de devaneio. Esse é, assim, unânime, né? Os pensamentos de devaneio são aquelas pessoas que vivem no passado e vivem no futuro. Simplesmente não vivem o presente. Conhece alguém assim? É o que mais tem hoje, né? É o que mais tem hoje. E se a gente não se pôr no presente, a gente entra nessa. Porque o planeta tem milhões de cabeças pensando. E milhões de cabeças pensando nesses devaneios. Então é como se fosse uma espiral. Se você não se cuidar, você é engolido e você entra na roda. Então a questão da pessoa viver o passado, viver o futuro, esses devaneios, o ruminativo é um pensamento que eu ponho muita presença, e o devaneio também, gente, porque a gente tem uma tendência para ficar no passado ou no futuro, principalmente, né, quem é ansioso, tá? Agora presta atenção nisso. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso são médicos, cientistas que pesquisaram, testaram e aprovaram. Os pensamentos nocivos adoecem nossas células, provocando envelhecimento e morte precoce. Nossas células e nossos genes nos escutam. Eles sofrem, portanto. Pensamentos tóxicos conspiram contra a criação da saúde. Então, essa frase que eu vou ler agora, eu peguei do curso que eu fiz com o Dr. Pedro Chestatsky, A Reinvenção da Saúde. Ele diz assim: nossas células e nossos genes nos escutam. Isso também já está provado, gente, tá? Isso já está provado. Eles sofrem, portanto. Pensamentos tóxicos conspiram contra a criação da saúde. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes você está com uma questão de saúde que não melhora e você não está olhando para os pensamentos. Você está tomando seus medicamentos, usando os seus óleos, se você usa a sua homeopatia, e aí depende do que você está buscando como tratamento. Você está se alimentando direito, está fazendo atividade física, está dormindo bem e não melhoro. E os pensamentos? Você está olhando para os pensamentos? Se for uma situação, por exemplo, de estresse, olha, recentemente chegou uma situação para mim, uma situação de estresse, está com uma questão física, de saúde, mas teve um estresse emocional violento quando começou a questão de saúde. E aí nada melhora, nada resolve, tudo melhora, mas não resolve, porque a fonte foi uma questão emocional, né? E dessa questão emocional gerou muitos pensamentos. E desses pensamentos vieram todas as toxinas. E essas toxinas foram para o corpo que trouxeram a doença. E aí às vezes eu não melhoro, porque eu não olho para os pensamentos. Então eles não só fazem parte e devem fazer parte de um tratamento, como eles são um princípio.
tanto da saúde quanto da doença. Hoje atendi uma jovem de 14 anos que pensa demais no passado e no futuro e não realiza nada do presente. 14 anos, gente. 14 anos. E eu tive 14 anos, eu já fui assim. É duro, viu? É muito difícil você viver no futuro. É muito triste você ter uma mente que não para um instante sequer. Eu já vivi isso nessa idade. Não é fácil. Não é fácil. É uma judiação. Então precisa olhar para isso e fazer algo. A gente vai ver já já o que fazer, tá? Então eu falei dos 4 pensamentos, da hostilidade cínica, do pessimismo, dos ruminativos, do devaneio. E eu estou lendo agora a frase do Dr. Pedro Chestats, que eu não terminei, né? Então eu vou repetir. Nossas células e nossos genes nos escutam. Eles sofrem, portanto. Pensamentos tóxicos conspiram contra a criação da saúde. Ter consciência disso, consciência é aqui, ó, não é aqui não. Ter consciência disso e praticar a empatia, ou seja, não fica se julgando. Reconhece, fala, ok, vamos ver o que a gente pode fazer com isso, né? Ter consciência disso e praticar a empatia são os primeiros passos para a busca de soluções neste quesito. Então, a gente precisa entender isso, que quando você tem esses pensamentos, quando você tem ansiedade, gente, hoje em dia as pessoas falam assim, eu sou, não falam nem eu estou, eu sou ansiosa, quase como uma qualidade, gente. Não, você está ansiosa e precisa transformar isso, porque isso está detonando suas células, detonando sua saúde física, sua qualidade, uma mente com esses pensamentos que eu falei agora há pouco, é uma mente que não cria, não consegue criar nada, porque ela está ocupada com lixo mental, né? E é possível caminhar e trocar esses pensamentos, tá? Então, antes da gente falar dos caminhos, olha, busque quando você precisar tratar qualquer questão de saúde, qualquer uma, gente, de câncer a enxaqueca, qualquer uma, começa pelos pensamentos. Começa pelo observar os meus pensamentos. Eu estou com uma crise X. O que eu ando pensando? Aí vai observando. Passa uns 3 dias. 3 dias, 72 horas são muito sagradas para o corpo, né? Tudo acontece em 72 horas. A cura e a doença. Então, fica 3 dias observando o que você pensa. Antes de você buscar um médico, antes de você começar qualquer coisa, observe o que você pensa quando você está precisando tratar qualquer questão de saúde, tá? Então, a importância de buscar os pensamentos, porque o equilíbrio está nele, né? Tudo começa nele. E vocês sabem que o primeiro ponto que eu vou sugerir para vocês equilibrarem os pensamentos, sabe qual é? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Hoje é sexta-feira. Ontem, vocês dormiram que horas? E da hora que vocês dormiram, quantas horas deu até a hora que vocês acordaram? Então, foram dormir que horas ontem e quantas horas de sono vocês fizeram até hoje? Alguém responde aí para mim, por gentileza. Nossa, 7h10 já. Por que eu tô perguntando isso, gente? Eu não falei que quando você tem uma questão de saúde, você precisa começar pelos pensamentos? 9 horas. 9 horas de total, né? De sono, vocês estão querendo dizer, né? Então, quando você precisa estar com uma questão de saúde, antes de você, o primeiro passo é o pensamento, que é nele que tudo começa, tá? E um jeito de você, um dos caminhos, a gente vai começar agora a falar os caminhos para melhorar os pensamentos, né? Eu falei dos pensamentos até agora.
E agora nós vamos falar dos caminhos, e você vai anotar os caminhos. E depois você vai tentar refletir e ver qual o caminho que a Leda colocou aqui que é possível praticar. Mas aí todo dia, gente, tá? Tem que ser todo dia. Por isso que eu vou falar vários caminhos aqui e você vai escolher um. Você vai escolher um para você exercitar, para você praticar e para você limpar os pensamentos. Então, pode escolher mais de um? Pode. Mas pode escolher só um? Pode, desde que você pratique, tá? Então, o número 1 é o sono. Tô vendo que vocês estão pondo 7 horas de sono, 8 horas de sono, 9 horas de sono. Se foi um sono de qualidade, tá ótimo. Então, se não acordou cansado, tá excelente. Porque às vezes a gente dorme com preocupação e não descansa, né? Mas o sono é o pilar número 1. Isso mesmo, Cleusa. Mente sã, corpo sã. Exatamente. Muito bem lembrado. Então, o sono é o pilar número 1 para você organizar os pensamentos. Então, eu estou doente com algo? Não importa o que. Vai para os pensamentos. Observa e vai escolher um caminho para tratar eles. E o sono é o número 1. Ah, Leda, o sono para mim é falta de cogitação nesse momento da minha vida. Tudo bem, mas ele é o número 1. Isso você precisa saber. É importante que você saiba que o sono nada substitui o sono. Nada, simplesmente nada. Nada está além do sono, nada está acima do sono no aspecto da organização de tudo, do corpo, do pensamento, da alma, do sentimento, de tudo, de tudo. O sono é o pilar número 1. Por isso que eu preciso honrar e colocar ele na frente. Tanto que no yoga nós temos práticas de relaxamento, onde a gente busca conduzir o aluno para a prática do relaxamento muscular consciente, sem ir dormir, mas como se eles estivessem em sono profundo, porque o sono profundo você só fica com a musculatura vital funcionando, para você não morrer. O resto desliga. Se você tiver um sono profundo de qualidade, o seu corpo desliga. Você só fica com a musculatura para sobreviver funcionando, mais nada. Então esse sono é que trata. Então, como o yoga é muito sábio, ele considera o sono a prática mais importante de todas. Tanto que o Shavasana, que é a postura deitada, é uma das mais sagradas e mais honradas, né? Então, mas essa postura busca o quê? Busca, se você alcançar 10 minutos de relaxamento profundo, você alcança o equivalente a 40 minutos de sono. Então, o sono, gente, é o número 1. Se você está numa fase da vida, exatamente, olha, dormi preocupada com meu pai e acordei esgotada, exatamente, não fez sono profundo. Então, se você está numa fase de vida que você não pode cuidar do sono, mas coloque ele como meta. Coloque ele como meta, porque ele é o pilar principal para qualquer pessoa, tá? E não tem como fugir disso, tá bom? Então, vamos lá. O sono, né, é uma opção para você melhorar os pensamentos. Outra opção, a respiração. Gente, a gente está com a respiração aí a nosso favor todo tempo, né? É da hora que você sai do útero materno ao último suspiro de vida. Então, precisa trazer consciência para essa respiração. Às vezes, quem faz prática de yoga ou de meditação tem esses momentos, né? De consciência de respiração. Às vezes não, às vezes faz uma prática e não tem consciência. Depende muito. Às vezes a pessoa está na prática e está com o corpo ali, está respirando, mas está lá longe. E não é disso que eu estou falando. Estou falando de entrar em contato com a respiração. A respiração, gente, para mim... quem me conhece sabe que eu amo árvores, né? Eu amo natureza, mas as árvores, nossa... elas são para mim o corpo de Deus. As árvores para mim são o corpo de Deus, sabe? Então, quando eu estou perto de uma árvore, eu tenho um presente de ter uma árvore linda na minha garagem, que os passarinhos plantaram, uma moreira maravilhosa. Quando eu toco naquela árvore, eu sinto tocar no corpo de Deus.
E a respiração é o sutil de Deus, é o corpo invisível de Deus. Para mim, a árvore é a matéria, o corpo matéria de Deus. E a respiração é o invisível, o corpo invisível de Deus. Então, quando você põe presença na respiração, você está respirando Deus, você está respirando vida, criação. Então, a sua mente fica preenchida. Aí você fala, eu não consigo, Leda, respirar, não consigo pôr presença. Aí é onde entra a aromaterapia. Então, eu acordo muitas vezes durante a noite. Então, é uma questão, é um tipo de insônia aí, né? Insônia intermitente. E aí, esses caminhos que eu vou passar aqui, Helena, vão te ajudar nesse aspecto do sono também, tá? Então, a respiração, na hora de dormir, por exemplo, quem pratica respiração na cama antes de dormir? O público que está aqui é um público da yoga, é um público, a maioria, né? Dos óleos essenciais. Talvez pratiquem, talvez não pratiquem, mas assim, a probabilidade de ter, se eu perguntar aqui, a probabilidade, eu imagino que seja grande. Mas vamos ser realistas, no senso comum, no dia a dia. Quem pratica a respiração para dormir, gente? A respiração, na hora de deitar, faça dela uma oração. Ela te ajuda muito na qualidade do sono e a limpar os pensamentos. Então, deitou, pôs pijaminha, camisola, se cobriu, tá pronta para dormir? Deita na cama, pousa a mão sobre a barriga e respira um pouquinho. Eu tenho tanto cansaço desde que eu deito e durmo. Uma respiração, só uma. Não importa que você adormeça, importa que você adormeça com o propósito da presença da respiração. Estou indo dormir, estou indo descansar. E não só deitar e pronto, né? O sono não é honrado. Então, para trabalhar, eu escovo os dentes, eu me troco, eu me visto, eu me alimento, eu me arrumo. E para dormir, eu simplesmente deito. Eu não preciso do descanso para honrar o meu trabalho no dia seguinte? Então, gente, preciso honrar a respiração. Então, esse é o número 2. É possível para você? Esse eu acho bem possível, né, gente? Bastante possível você começar a treinar a respiração só à noite. Não tô falando para você fazer isso nem durante o dia, tá? Depois você pode aprimorar, mas só na hora de dormir. Eu comecei assim, só na hora de dormir, gente. Eu tive, ganhos imensuráveis há anos atrás, né? Outro ponto, eu falei de respiração e falei de sono. O terceiro cabe para os dois, a aromaterapia. Os óleos essenciais, gente. Os óleos essenciais, o sono, ele é um tripé para os pensamentos, ele é um apoio para os pensamentos, a respiração é outro apoio. A aromaterapia, ela é um apoio triplo, ela é um tripé. Não sei se vocês sabem, mas faz de conta que aqui é a sola dos nossos pés. Faz de conta que aqui é o nosso dedão do pé, tá? O hálux. Então, nós todos temos um tripé, é um triângulo de ponta cabeça, que fica na sola dos pés. É um ponto que fica no final do dedão do pé, do hálux, no final do dedo mínimo, no centro do calcanhar. É um triângulo mesmo. Lembra disso. E isso serve para os pensamentos também. Quando você estiver em pé, sentada, ou até deitada com a planta dos pés no chão, toda a posição que você tiver com a planta dos pés no chão, ou dentro do calçado, não importa, ou dentro da meia, não importa, lembra desse tripé, você tem esse triângulo de apoio aí, e quando você encaixa o seu pé nesse triângulo, isso tem uma diferença nos seus pensamentos, observa isso, mas é claro que você precisa repetir muito para você perceber. Então, é possível isso também? Lógico que é possível. É possível você sentir o tripé. Agora, por exemplo, se você estiver com o pé no chão, não é possível você fazer isso? É possível. Então, eu estou dando opções aqui possíveis. Anota todas e depois reflete. E busca uma, ou duas, ou três, ou uma que seja, mas busca e repete, tá? Então, eu estava falando da aromaterapia. Falando que ela é um tripé também. Então, o 3 é um número muito sagrado, né? Então, você tem um tripé nos pés e a aromaterapia ela é um tripé. Por quê? Primeiro,
eu vou sugerir aqui, no caso, a via aromática. Você precisa respirar. Então, você tem a respiração já para usar o óleo essencial. Segundo, você tem o aroma, que é outra âncora. Porque você vai, na verdade, buscar um aroma que te agrade, é evidente. E aí ele sequestra você, ele convida você para a presença. Ele te convida para você experimentar o sabor dele, no sentido da sensação que ele te traz. Então, a respiração com os olhos, o aroma e a química. Porque existe uma química, né? O óleo essencial, ele existe. Se você pôr no microscópio, você vai ver. É uma química. Ele é matéria. E essa química, criada pelas plantas, tem um efeito no seu cérebro. Tem um efeito nas suas células. Então, quando você faz o uso de óleos essenciais na via aromática, você faz um tripé de apoio para organizar os seus pensamentos. Pela respiração, pelo aroma e pelo efeito da química dos óleos em você. Porque você tem uma química interna? Tem. Os óleos têm a química dele? Tem. Quando você inala, une as duas químicas e nasce uma terceira, uma sinergia entre a sua química interna com a química natural dos óleos. E isso, gente, quem é aqui da aromaterapia sabe do que eu estou falando. Quem não é, experimenta, porque é simplesmente fabuloso. Então, ó, eu dei a opção do sono, eu dei a opção da respiração, da aromaterapia. Outra coisa, nossa, 7h25. Outra coisa, ser útil desinteressadamente, gente. Isso limpa pensamento demais. Você fazer o bem só porque você faz o bem. E não precisa ser grandes feitos. Qualquer coisa, gente. Qualquer coisa desinteressada. Porque a pessoa que recebe, quando ela te fala um obrigado, aquele obrigado vem com uma carga tão fabulosa, mas tão fabulosa. E se ela não fala, ela pensa, ela sente e você recebe. Então, a utilidade desinteressada tem um papel na limpeza dos pensamentos ímpar. Eu tô falando de pensamento aqui, né, gente? É evidente que isso explode em cura no seu corpo. Isso explode no seu corpo, mas eu estou focando no tema de hoje, no pensamento. Então, a utilidade desinteressada limpa os pensamentos demais. Limpa demais, gente. É uma verdadeira faxina. Então, coloca essa quarta opção aí como limpeza dos pensamentos. Outra coisa, isso eu já falei no videozinho da semana. Gratidão pelas pequenas coisas, pelas sensações e pelos gestos cotidianos. Seja a necessidade fisiológica, seja gratidão por pessoas, por situações, qualquer coisa, gente. Aprender a agradecer. E não é agradecer à noite, na hora de que você faz oração. Pode agradecer, claro, pelo seu dia. Mas você acha que em 5 minutos de oração você vai conseguir agradecer o que você viveu o dia todo? Não, agradece na hora. Na hora que acontece, agradece. Quando você tem experiências e você agradece, você está praticando presença. E presença limpa pensamento, porque o pensamento só está cheio quando ele está para fora. Quando ele está no presente, ele é útil, ele é nutrição para a mente. Então, agradecer as pequenas coisas, agradecer essa palestra, né? Eu sou grata de estar aqui com vocês, de estar compartilhando. Agradecer por ter vindo aqui para cuidar da minha filha hoje, que não estava bem. Olha que bênção eu poder sair de casa, vir cuidar da minha filha em outra cidade. Agradecer a tudo, agradecer esse sol hoje, que dia lindo que tá feio, que fez hoje. E o dia quando tá frio também, aquele ventinho na cara, meu, é tudo bom. A sede, eu fui almoçar hoje num restaurante, comida salgada pra caramba, tô com uma sede danada, tô bebendo uma água com gosto, porque quando você tá com uma sede, tem um sabor a água, né? Então vai saboreando essa gratidão, vai se tornando um expert em agradecimento. Porque a vida traz desafios. E quando você vai se tornando uma pessoa habilidosa em agradecer o bom, em agradecer o copo d'água para matar a sede, em agradecer o sol na janela, em agradecer por cuidar de um filho ou por receber um cuidado,
Quando você vai ficando expert nisso, você vai ficando habilidoso em agradecer os desafios também. E aí é que é a grande questão. Porque você agradecer o que tá bom, tá ótimo, né? Mas você agradecer o desafio é uma outra etapa. E quando você alcança a gratidão pelo desafio, você alcançou o cume da gratidão. Porque gratidão é contentamento com aquilo que se tem. Gratidão é contentamento com aquilo que se tem e não com a coisa boa. Seja o que for, com o que você tem nesse momento. Quando você consegue, eu falo isso numa palestra que eu dei há muito tempo atrás, está gravada aqui no Instagram, os 5 passos da dor, né, de aprendizados da dor. Quando você consegue agradecer o desafio, você atinge o patamar máximo da gratidão. Então, e a gratidão te deixa presente e limpa os pensamentos. Então eu falei de sono, eu falei de respiração, de aromaterapia, de gratidão. Às vezes você encontra uma pessoa que você gosta, como é gostoso, né? Que você não está esperando. Ontem mesmo eu recebi uma visita tão gostosa lá na casa do yoga, de uma amiga tão amada, foi tão bom, foi tão gostoso. Eu não estava esperando ela chegar lá, e ela de repente, você tá aí? Eu tô, vem cá. Aí abraçamos, gente, ela mesma, Silmara Borges, que delícia que foi. Então seja grato pelas essas pequenas coisas. Acontece uma mágica, uma magia dentro do seu corpo, dentro da sua... Ai, como eu queria, sabe? Como eu queria poder enxergar dentro do meu corpo quando eu tenho essas experiências. Onde eu fui no parque, eu estava tão cansada, gente, tão cansada, e eu tinha que dar aula à tarde, e aí eu sempre que eu posso, eu vou à tarde para o parque, na quinta-feira. E eu tinha que gravar um vídeo para uma pessoa, mas eu precisava descansar. Eu falei, eu vou no parque porque eu gravo um vídeo e descanso. Aí fiquei um pouquinho quietinha, mas eu estava preocupada em fazer o vídeo, porque eu tinha que dar aula, né, em seguida. Falei, não, eu vou fazer o vídeo primeiro, depois eu relaxo. Só que, para minha surpresa, é o serviço desinteressado, né? Para minha surpresa, eu fiz aquele áudio, tão envolvida na natureza e com a intenção de trazer tanta paz para aquela pessoa, que quando acabou a gravação, eu não precisei descansar mais, eu estava renovada. Então eu queria muito ser uma mosquinha não, sabe, ser uma coisa, uma nano, sabe, muito pequenininha lá dentro do meu corpo para ver o que aconteceu comigo naquele momento que eu estava gravando aquele áudio, para essa pessoa descansar em casa. Porque eu me renovei e o áudio foi de 12 minutos. E eu estava trabalhando, né? E quando eu desliguei o áudio, acabou o áudio, eu falei, gente, cadê o cansaço? Acabou. Simplesmente acabou. Então tudo isso é cura, tudo isso é presença e tudo isso é limpeza de pensamentos, tá bom? Outra coisa, silenciar. O silêncio é o melhor alimento da alma. Pensa numa coisa que você goste aí. Ah, eu gosto de chocolate, eu gosto de mousse, eu gosto de lasanha, eu gosto de peixe, eu gosto de salada. Qual é a sua comida preferida? Pensa aí. A da alma, da minha, da sua, de todo mundo, é o silêncio. É o alimento preferido do silêncio. E no silêncio eu posso... Calma. O que eu estou sentindo agora? Sabe, dá um tempo, espera. Espera sentar, quieta um pouquinho. O silêncio, ele te traz caminhos. Deixa decantar o silêncio em você. O silêncio, ele ocupa o espaço do pensamento nocivo, tá? E te invade de luz. Gratidão, linda. O silêncio ocupa o espaço do pensamento nocivo e te invade de luz. Bem, lembra disso. Quando tiver muita pressa, para um pouquinho. E não precisa ser 5 minutos, não. Só pouquinha coisa já faz diferença. Porque o corpo é muito generoso. Ele não precisa de muito, não, viu? E tudo isso você viveu agora, né? E o presente é o melhor alimento para a mente. É o que ela precisa para vir fazer o que ela veio fazer. Criar, inovar, agir. A mente veio para isso, tá? O agora ocupa o espaço do pensamento nocivo, gente.
O agora ocupa o espaço do pensamento nocivo e te invade de luz. A natureza também ocupa o espaço do pensamento nocivo e te invade de luz. A lua, gente, aprende outro caminho. Se você não segue a lua, olha no calendário no começo, não tem problema, mas anota lá. Hoje é lua nova, hoje é lua crescente, hoje é lua minguante. E vai olhando no céu, vai aprendendo a acompanhar a lua. Com o tempo, você vai saber que lua é sem você precisar olhar para o céu, sabia? Então, tudo isso nutre bons pensamentos. Eu estou falando de coisas super possíveis para qualquer pessoa, né? A natureza ocupa o espaço do pensamento nocivo e te invade de luz. Onde tem luz, não tem nocivo. Tem cura, tem saúde. Outros caminhos: alimentação, hidratação, caminhada regular ajuda demais. O Dr. Pedro falou essa semana que a caminhada, o órgão que mais é beneficiado nela é o cérebro. E onde é que estão os pensamentos? A mente, né? Meditação, o relaxamento noturno que eu já falei, a pausa na cama, né? Pausas à tarde. Hoje mesmo eu cheguei do hospital bem cansada mesmo, né? Fui levar minha filha no hospital, cheguei, nossa, bem cansada. Viajei de São Paulo para cá e tudo. Aí eu falei, não, eu preciso descansar. Aí eu dormi mesmo, 1h30. Acordei tonta para dar palestra para vocês. Falei, nossa, será que eu vou conseguir? Aí inalei hortelã-pimenta, coloquei alecrim no difusor, dei uma revisada aqui no que eu tinha escrito, falei, vamos que vamos. E tô ótima aqui, tá maravilhoso, tá? Então, aí você faz, Leda, eu faço tudo isso que você falou já. Eu já medito, eu já relaxo. Ai, meu maridão aí, boa noite. Eu já relaxo, eu já respiro, eu já me alimento. Falei, eu faço de A a Z que você falou e eu continuo com essas questões todas. Com a mente agitada, eu não tenho saúde, eu não consigo encontrar a cura da minha questão. Aí eu te pergunto, quem está fazendo tudo isso? É você que está fazendo? Ou é o piloto automático? Lembra que no começo da palestra eu falei, que eu falo para meus alunos, não faça de forma mecânica a postura, mas observe a mecânica da postura, a mecânica do movimento. Então, como você está fazendo tudo isso? No piloto automático? Não vai resolver mesmo, tá? Não vai resolver mesmo. Então, fazer yoga não é ir para a aula. É relaxar os pensamentos, não é respirar no piloto automático. Tem que ter presença, tá, gente? Tem que estar e ser quando você está realizando isso. Então, insista na prática dos bons pensamentos, traga seu interesse de criança para essa prática. Eu ouço muitos psicólogos falarem da criança interior, da criança abandonada, da criança ferida, e as pessoas tratam e têm que tratar essa questão de fato, mas todo mundo foi criança já uma vez na vida, né? E a criança, quando você pensa numa criança, você pensa como? Alguém tristonho, chorando, sem força, sem vitalidade? Ou alguém interessado, né, desperto, falante? Então, a criança que você tem aí, dentro de você, que todo mundo tem, essa criança, ela está aí a seu favor. Traz essa criança para fora, né? A abandonada, a ferida, você pode e deve tratar nas suas terapias, mas no seu cotidiano, traz essa criança curiosa. Toda criança é curiosa. Você já foi criança, você tem essa curiosidade inata em você. Traz essa criança interessada. O interesse é o lado afetivo da atenção. E onde tem afeto, tem assimilação. E a assimilação é o que fica. E a assimilação é o que eu me torno. Então, cuidado com os pensamentos, porque os pensamentos, se eu não tomo conta deles, eu me torno o que eles são, não o que eu sou. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, o interesse é o lado afetivo da atenção. Onde tem afeto, tem assimilação de aprendizado. E eu queria fechar com o finalzinho da música que eu comecei a ler para vocês no começo. Eu nem falei de quem é a música, né? Eu não anotei o nome aqui. Eu adoro eles, é uma banda. Quem vai? Vamos ver se vocês lembram aqui.
Acorda meu Brasil para o lado bom do pensar, detone o pesadelo, pois o bom ainda virá. Você lembra dessa música? Como chama esse... Ai, gente, como chama essa banda? É uma banda de negros. Eles são o máximo. Ai, me fugiu agora o nome. Mas assim, fecha assim. Acorda meu Brasil para o lado bom do pensar. Detone o pesadelo, pois o bom ainda virá. Custe o tempo que custar, esse dia virá. Cidade Negra, obrigada, meu amor. Isso mesmo, é da Cidade Negra essa música. Custe o tempo que custar, que esse dia virá. Não, nunca pense em desistir. Não, te aconselho a prosseguir. Então, é trabalho de formiguinha. Escolhe algumas, assiste de novo essa palestra. Vai ficar por 3 dias aqui, tá? Então, hoje é sexta, sábado e domingo. Eu vou tirar do Instagram. Então, assiste de novo, anota. E o que faz sentido para mim do que a Leda falou? O que é possível praticar? E põe a mão na massa e pratica. Sabe? E pratica. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Ah, ainda tem o restinho da música. O tempo voa, rapaz. Pegue seu sonho, rapaz. A melhor hora e o momento é você quem faz. Lembrando, aí já não é a música, só eu tô falando. Lembrando que nada está separado. E tudo isso se resume na prática do quê, gente? Do autoconhecimento. Não adianta querer fugir dele. O autoconhecimento é o caminho para ter uma vida menos complicada, mais fluida, mais leve. E para ter criação de saúde, né? Boa-aventurança. E não vou dizer menos tempestades, mas boa-aventurança nas tempestades. Tá bom? Bom, vocês queriam perguntar alguma coisa? Não é Titãs, não, é Cidade Negra, Eliane. Falava aí. Obrigada. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu já estou terminando. Na verdade, assim, gente, eu quero aproveitar esse momento para dizer uma coisa. O ano passado, eu fiz um curso, acho que foi de outubro a dezembro. Tem alguém do curso Emagrecimento Sustentado aí? Obrigada, Helena, querida. Eu tenho um curso ano passado, eu fiz um curso e o pessoal que fez o curso está me pedindo mais curso. E eu estou escrevendo, mas um curso, gente, ele leva tempo, porque você tem o conteúdo, você tem que ter a programação, tem que ter as datas já fechadas, exatas, né? Porque um dos meus cursos eu dou online, mas eu dou presencial, assim, online, mas ao vivo, né? Eu faço questão das aulas ao vivo. Então, tem que ter a data certa para o meu compromisso, para o compromisso das pessoas. Então, eu percebo que está difícil para mim, nesse momento de vida que eu estou tendo, fazer um novo curso, né? Trazer um novo curso. Mas o que eu pensei? Em trazer palestras em formato de curso. Como? Vai ser mais ou menos como essa palestra daqui, vão ter vários temas. Emoções e sentimentos, ansiedade, insônia, emagrecimento, meditação, autossabotagem. Vai ter de tudo, né? Vai ter o conteúdo do curso que eu estou escrevendo. Só que vai ser assim, porque o curso eu faço toda semana, né? Por exemplo, 8 semanas seguidas. E fica um compromisso nesse momento, eu não consigo, né? Então, eu vou fazer umas palestras de 1h30, mais ou menos. Vai ser uma vez por mês. Vão ser palestras fechadas. Vai ter um custo, essas palestras, um custo simbólico. E vai ser ao vivo, né? Online, mas ao vivo, né? Não vai ser pelo Instagram, vai ser por uma plataforma fechada. E a pessoa vai receber essa gravação depois, para assistir e ter como conteúdo para ela. E o que eu estou pensando em fazer? Aí a pessoa vai ficar livre para assistir a palestra que ela quiser, né? Então a Luzia tá aí, ela fez o curso, né, Lu? Então, vocês pediram pra gente ter uma revisão, né? E aí, como eu não tô conseguindo, eu pensei nessa opção das palestras. Porque aí eu vou fazer, por exemplo, essa palestra vai fazer parte do curso, desse projeto meu, né? Que vai chamar Autoconhecimento e Óleos Essenciais. Aí, quando tiver a segunda palestra, na primeira meia hora da segunda palestra, eu vou abrir, por exemplo, eu não dei essas opções de práticas. Então, quem quiser vai trazer, Leda, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não deu certo, não deu certo. Então, vai ser meio que um mini curso, essas palestras. Foi um caminho que eu encontrei para
trazer o que eu estou escrevendo, porque assim, dá vontade de colocar. E o curso vai demorar um pouco, então eu achei esse caminho do meio, trazer o curso em formato de palestras. Mas vai ser fechado, vai ser gravado, e eu vou depois falar com mais detalhes para vocês. Mas eu estou só falando para adiantar, para quem já fez o curso e está me pedindo, dizer que vai ter sim uma reciclagem aí, com novos temas. Eu tenho bastante conteúdo escrito e eu vou organizar isso em palestras. Mas vão ser palestras práticas que vão trazer o propósito do autoconhecimento. E eu vou aprofundar também em óleos essenciais, na parte mesmo de como usar os óleos essenciais. Vai ser autoconhecimento e óleos essenciais. Eu vou trazer os dois temas juntos, porque pessoas me pedem cursos de óleos essenciais e outros me pedem cursos de autoconhecimento. Então eu vou aliar as duas coisas, tá? Em palestras/curso. Eu vou explicar depois num vídeo com mais calma para vocês, que eu acho que eu encontrei o caminho do meio. E eu não vou fazer um curso de óleo essencial convencional, tem tanto curso aí já. Eu quero trazer o que não tem nos cursos e o que eu tenho de prática de vida como aromaterapeuta, né? E como pessoa também. Então é isso, tá bom? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver, peraí, fala dos óleos para tratar esses pensamentos. Então, na verdade, os óleos, qualquer óleo trata pensamento. Primeira coisa que você tem que pensar no óleo, um óleo que te agrade o aroma, tá? Segunda coisa, um óleo que seja utilizado pela via aromática, para você fazer uso do tripé, da respiração, do aroma e da química do óleo. O óleo, ele é organizador. Às vezes a pessoa fala assim, igual me perguntaram esses dias, eu falei para passar o Intune, que é um blend para foco, à noite. Nossa, Leda, mas não vai me dar insônia? Eu vou passar na hora do trabalho e à noite? Eu falei, desde quando o foco é ficar acordada? Foco é você ter presença. Se você está indo dormir, a sua presença qual é? O sono. Então as pessoas confundem foco com agitação. Então qualquer óleo, desde que puro, de verdade, seja sendo ele genuíno mesmo, ele vai acalmar seus pensamentos. Então o importante é que você busque um aroma que te agrade, tá? E agora, todos eles acalmam, todos eles, até hortelã-pimenta, não tem óleo que agite, o segredo está na respiração, na agradabilidade do aroma e na química, na sinergia entre a sua química com a química do óleo, tá bom? Bom, não tem mais uma pergunta, né? Deixa eu ver. Muito grata a vocês pela companhia, pela presença. E a gente vai se falando, tá bom? Eu vou deixar essa palestra então hoje, sábado e domingo, para vocês reverem e para vocês passarem para as pessoas. Então, esse curso, Jana, eu vou fazer o seguinte, vão ser palestras, vamos fazer um vídeo explicativo aqui no Instagram. Vão ser palestras, aí a pessoa vai se inscrever comigo e vai me dar o e-mail, a gente vai ter uma informação, vocês vão participar de um grupo, eu vou mandar os links, eu vou mandar as informações pelo Instagram, mas vai acontecer fora do Instagram. Só que eu vou ver a data ainda da próxima, tá? Mas vai ser já em junho, isso é certeza. Eu vou ver o tema, eu tô achando que o próximo vai ser emoções e sentimentos, para eu dar uma sequência nesse daqui. Eu vou fazer um resumo dessa junto, né, para deixar gravado, ou até refaça essa palestra para vocês, porque não faltou coisas nela que não deu tempo de falar, porque senão vai ficar muito longa. E aí a gente vai se falando, tá bom? Vai ser um preço acessível, vai custar uma média de R$35 cada palestra, uma palestra super acessível de 1h30, e não vai ser só uma palestra, a intenção é a gente criar um vínculo, um compromisso com a gente, com as práticas que foram sugeridas aqui, pôr a mão na massa até a próxima palestra. Então você vai ter um compromisso. Ai, desculpa, a gente entrou uma ligação aqui. Então você vai ter um compromisso com você. Aí eu estou na palestra hoje, daqui a 21 dias tem a palestra com a Leda. E ela disse que eu tenho um papel de escolher para mim. Então vai ficar esse vínculo entre você, eu, o grupo. Vai ser bem gostoso. O curso que eu fiz no ano passado, os cursos em geral são muito proveitosos, são muito valiosos. Eu tenho certeza que essas palestras vão ser um caminho do meio, que vai ser bom para todo mundo. Tá bom? Boa noite para vocês. Muito obrigada. E a gente vai se falando. Eu vou mandar notícias da palestra pelo Instagram e pelos grupos que eu faço parte, de aromaterapia, de yoga.
e aí vocês vão me comunicando que tem interesse, tá bom? Muita gratidão por tudo, viu? Até a próxima!